Acabou o Mundial de Clubes para os brasileiros, né? E considero o saldo positivo. Alguns bons momentos para todas as equipes, algumas mais, outras menos, e essa é a discussão, e alguns momentos que não foram tão bons. E é isso que a gente vai tentar classificar, vai colocar aqui na ordem do melhor para pior. Eu, como esportista, né? Antes de ser comentarista, fui jogador de futsal profissional, fui treinador durante 23 anos. Eu tenho muita dificuldade, né, mas é muito pessoal e eu acho que também, muitas vezes, a paixão, pelo seu clube de coração e normal, ele acaba se misturando à avaliação, à análise. Para mim, quem foi mais longe, tá melhor. "Ah, não, mas isso aqui", para mim quem foi mais longe, tá melhor. Então, para a gente definir o quarto brasileiro, o melhor brasileiro na competição, ficar entre os 2 times que saíram nas oitavas, né. Eh, então a gente vai tentar definir quem ficou na quarta colocação, quem ficou como o terceiro melhor brasileiro, na minha avaliação. Você escreve aqui no comentário, qual é a sua opinião. O Flamengo fez um jogo ok contra o Esperance, um jogo bem tranquilo. Fez um grande jogo, para mim o melhor jogo do ano, contra o Chelsea, em que pese que o Chelsea, para mim, teve um comportamento diferente a partir do mata-mata contra, por exemplo, o Benfica, Palmeiras e Botafogo. Acho que a entrega, escalação, eu acho que, sabe, foco, para mim foi diferente, mas o Flamengo não tem nada com isso. O Flamengo, para mim, fez o melhor jogo do ano contra o Chelsea, um placar histórico, 3-1. Jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Não jogou bem contra o Los Angeles, mas aí também tem todo um contexto. O time já estava classificado em primeiro, já sabia que ia pegar o Bayern, inclusive, antes desse jogo, mas não fez um grande jogo contra o Los Angeles, muito pelo contrário. E contra o Bayern, pô, é o Bayern, né, cara? Então, eu tenho aqui uma tese que você já me ouviram falar em algum momento, que quando o europeu bom, ele quer, aí, meu amigo, esquece. Então, quando qualquer time que não é europeu vai enfrentar um dos bons da Europa, depende do bom da Europa. Se o bom da Europa quiser jogar, se tiver na pegada, se tiver afim, não, você pode fazer o teu máximo que não vai dar. Se o europeu, o bom, fizer o máximo, não vai dar. O que que precisa acontecer? Você, não europeu, fazer o teu melhor jogo e o europeu ir mais ou menos, né? Não foi o que aconteceu. Aliás, acho que a escalação do Flamengo se provou equivocada. E também aquele negócio de querer provar que podia jogar com o DNA do Flamengo, não, principalmente no início do jogo, né, o Flamengo perdeu o jogo em 10 minutos. Então, sabe, espera um pouquinho, deixa os caras com a bola, vamos marcar bastante e daqui a pouquinho a gente vai colocando as manguinhas de fora. Não foi o que aconteceu com o Flamengo. Para mim, essa é a avaliação do jogo contra o Bayern, que é o jogo que acabou, resultando na eliminação. Não acho que o Flamengo jogou de igual, acho que o Bayern foi soberano no jogo e se precisasse apertar um pouquinho mais, apertaria e conseguiria fazer mais gol. Enfim, minha avaliação do Flamengo. O Botafogo jogou mal contra o Palmeiras, o jogo decisivo. O Flamengo jogou melhor contra o Bayern do que o Botafogo contra o Palmeiras, na derrota por 1-0 na prorrogação. Só que o Botafogo fez um jogo ok com o Seattle, fez um jogo espetacular com o Paris Saint-Germain, e o que serve para o Chelsea serve para o Paris Saint-Germain. Acho que o Paris foi diferente a partir do mata-mata, mas isso não é problema do Botafogo. Fez uma partida histórica e conseguiu o resultado que precisava contra o Atlético de Madrid, jogando bem. Então, eu acho que o fato de estar na chave da morte e de conseguir sair vivo, classificado, eu acho que é muito significativo. Você ganhar do atual campeão da Champions, o time melhor treinado do mundo, que é o Paris Saint-Germain, conseguir segurar o resultado que lhe interessava contra o Atlético de Madrid, que é muito competitivo, e aí contra o Palmeiras foi mal. Então, para mim, o Flamengo é o quarto e o Botafogo é o terceiro. Bom, por essa minha lógica esportiva, você já sabe que o Palmeiras fica em segundo, já que parou nas quartas de final. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto. É que depois o Porto não ajudou, né, porque o Porto não ganhou de ninguém. Fez um jogo ok contra o Al Hilal e fez um jogo péssimo contra o Inter Miami, péssimo, péssimo, péssimo. Conseguiu um empate no finalzinho, com as calças na mão.
Contra o Botafogo foi muito bem, e contra o Chelsea fez um primeiro tempo horroroso, inexplicavelmente horrível, com algumas apostas do Abel não funcionando, e um segundo tempo melhor. Mas para mim o Chelsea mereceu o resultado, se classificou porque jogou mais e porque é melhor time. Então, essa avaliação. E do Fluminense, que é o primeiro brasileiro, porque ficou entre os 4. Só tinha um time que não é europeu no bolo, né, na semifinal, e foi o Fluminense, que fez um grande jogo contra o Borussia, não foi bem contra o Sun no primeiro tempo, no segundo tempo, principalmente na metade do segundo tempo, correu atrás e conseguiu o resultado de 4-2. Contra o Sounders da África do Sul não foi bem, e aí contra a Inter foi muito bem, e contra o Al Hilal foi muito bem. No jogo contra o Chelsea, a gente fez até uma avaliação aí desse jogo, eh, eu acho que o Fluminense com os desfalques, sabe, com o Chelsea querendo muito, fez o que podia fazer. O Fluminense perdeu, não foi por culpa do Fluminense, foi por culpa do Chelsea, que é melhor time, tem melhores jogadores, e algumas peças do Fluminense, acabaram não funcionando, já tem a sua limitação, mas também não jogaram bem, e meio que não tinha uns caras que não tinha roupa para estar naquela festa, né, e eu acho que ali o que ficou mais chamou mais a atenção foi o João Pedro, né, o João Pedro estava no Brighton, que é o oitavo colocado, foi o oitavo colocado da Premier League, estava de férias, já arrebentou contra o Palmeiras e contra o Fluminense, só não fez chover com os 2 gols que deram a classificação para o representante da Inglaterra. Então, evidentemente, o Fluminense fica como o melhor time brasileiro aí não tem muito segredo no Campeonato Mundial. Então, Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, é a minha ordem. Qual é a sua? Deixa aqui nos comentários e também escreve, aproveita e escreve o que você quer que a gente converse por aqui. Tá bom, pessoal? Tamo junto, obrigado.